que é a respeito do pecado, né? O pecado, eu vou trazer ele na perspectiva de um dos nossos autores adventistas, né, o George Knight. Ele escreveu um certo livro, chamado Eu Costumava Ser Perfeito. É um livro fantástico. Eu já deixo aí de recomendação para vocês. É um livrinho bem pequeno, ele tem cerca aí de 80 páginas, mas é um livro poderoso. Quando eu li ele a primeira vez, ainda mesmo lá na faculdade, apresentei ele para um pequeno grupo de jovens, eles começaram a usar no PG, e assim, é um livro fantástico. Fica aí a recomendação para vocês. Então, abram a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3. Então, trabalhar 3 pontozinhos aqui a respeito do pecado, e aí logo em seguida eu te dar continuidade. Gênesis, capítulo 3. Podem abrir aí. Gênesis, capítulo 3. Quem já encontrou, né? Todos, feche seus olhos comigo. Vamos orar rapidinho. Maravilhoso Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nesse momento o Senhor nos deu o privilégio, a alegria de estarmos juntos aqui nessa sala, Senhor. Como é bom, Pai, poder já começar o dia louvando o Teu nome, participando, Senhor, juntos com nossos irmãos que estão espalhados aqui, Senhor. E como é bom, Pai, abrirmos a Tua palavra para recebermos de Ti o poder, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, nesse momento, nos conduza essa mensagem, conduza o nosso entendimento. É o nosso desejo, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A respeito do pecado, é bem interessante que o autor ele começa fazendo uma certa distinção entre o pecado de P maiúsculo e o pecado de P minúsculo, né? Ele diz que várias coisinhas aí são pecados de P minúsculo, mas que existe por trás disso o pecado de P maiúsculo, né? Aí começa assim, ó, por exemplo, comer escargot, tomar Coca-Cola, tomar café, roubar, algumas coisas dessas coisas assim, ele chama de pecado, mas com P minúsculo, né? E por trás disso tudo existe o pecado de P maiúsculo, né? Que é o que levou a tudo isso. E aí ele fala que o pecado é o amor. Aí, logo nessa frase, o livro ele chama a nossa atenção por isso, né? E aí a gente vai querer ler até o final do capítulo. Mas eu vou compartilhar com vocês, então, três pontos aqui do que ele fala a respeito disso. Gênesis capítulo 3 vai tratar aí do primeiro pecado, né? Assim, registrado aqui. Então, lê comigo aí os primeiros versos, do verso 1 em diante. Diz assim: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, foi para a gente relembrar aqui essa história que é bem conhecida de todos. Então, esse é o relato, né? Deus ele cria ali no sexto dia Adão e Eva, e eles vivem um certo período lá no Jardim do Éden. Então, depois desse período, eles agora acabam aí desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus ele tinha ordenado para que eles não fizessem, que era comer do fruto. Mas uma pergunta interessante para a gente aqui começar, né? Se você quiser responder ou por áudio ou anotando,
O nome do livro é Eu Costumava Ser Perfeito, George Knight. Olha só, quem quiser responder essa pergunta aqui, ou anotando, ou abrindo mesmo o áudio e falando, pode ficar à vontade. A pergunta é a seguinte para você. Eva, ela pecou antes de ter comido o fruto ou depois que ela comeu o fruto? O primeiro pecado veio antes de comer o fruto ou veio depois de comer o fruto? O que vocês acham? Antes Alguns de comer o fruto. alguns estão dizendo antes aí. A maioria está dizendo antes. Ah, vai. Tá certo. Só de pensar já pecamos, né? Ah, entendi. Pronto. Então deixa eu confundir um pouquinho vocês aqui primeiro, então, né? Então, por exemplo, se o ato, então, não é concretizado, quer dizer que eu não cometi o pecado, né? Então, se foi antes, então, se o ato não é concretizado, então não cometi pecado. Se eu estou dizendo antes. Por exemplo, se eu estou passando em frente a um banco, e aí vem no meu coração o desejo assim, Senhor, rapaz, a vontade danada de roubar esse banco. Aí, mas eu não roubei o banco. Eu pequei. Primeiro ponto, né? Vai lá. Segundo ponto. Então, se agora é antes e eu não concretizo, mesmo assim eu peco, né? Se foi antes. Se é depois, então eu passei em frente ao banco, deu vontade de roubar, vou lá, roubo o banco, aí de fato eu faço a ação, né? E aí, vocês ainda permanecem com antes ou permanece agora com depois? Aí já é pecado que você pensou em fazer. É o poder da ação, né? O poder da mente aí. Olha, mas é bem interessante a gente ver isso para a gente entender alguma coisa. O pecado em si, ele não começa com as nossas ações, com aquilo que é externo, mas o pecado em si começa com algo que brota em nosso coração. Dentro do nosso coração há um trono. Quando nós deixamos Deus sentar nesse trono, então ele conduz as nossas ações. Nossas ações serão boas, serão retas, dignas aí, mas quando eu tiro Deus desse trono e coloco agora o eu, coloco o meu desejo, então aí está o verdadeiro pecado, que é o que ele chama de pecado de P maiúsculo. Ou seja, é eu amar mais a mim mesmo ao ponto de eu destronar Deus do meu coração. E quando eu faço isso, eu tiro Deus aqui, os meus desejos prevalecem. Então, o principal pecado, o pecado de P maiúsculo, em primeiro ponto, ele surge aí no nosso coração. É tirar Deus do local que ele reina aqui no nosso coração e colocar o eu, colocar a minha vontade. O momento em que Eva comeu do fruto, ela fez exatamente isso. Então vocês estão de parabéns aí por terem dito antes, né? Então Eva realmente ela pecou antes de comer do fruto, porque ela tirou Deus do coração dela e colocou a curiosidade dela, a vontade dela, o eu dela em primeiro lugar. E isso acarretou nas ações pecaminosas dela. Então, quando eu faço isso, coloco eu no meu local, no local que pertence a Deus, então, mais na frente, isso vai se resultar nas ações pecaminosas, que são as ações externas, né? Então, quando eu cometo um pecado, na verdade, essas ações me mostram que muito antes eu já cometi o pecado maior, que foi tirar Deus aqui do trono do meu coração. Então, funciona assim, né? Você ama primeiro mais o eu e depois, então, isso se acarreta em ações pecaminosas. No original hebraico, a palavra pecado, ela tem como significado básico errar o alvo, né? Quando você tem um alvo ali, algo para você acertar, mas você erra o alvo, ou seja, você não mira em Deus, né? Você mira em você. Nós nunca podemos ser o alvo de nossas ações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos nós somos pecadores. Todos nós somos aí carecidos da glória de Deus, né?
Romanos vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Então, depois daí, todos se tornaram pecadores. Davi falou que em pecado a mãe dele concebeu ele, né? E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estamos nessa condição de pecadores. Mas agora, com o processo da santificação, né, nós, seres humanos, procuramos aí tirar pelo menos uma parte desses pecados, né, e viver aí uma vida santa. Só que também há uma certa, assim, um certo desentendimento a respeito da santificação. Por exemplo, descobrimos o que é pecado. Agora vamos descobrir aqui como funciona o processo da santificação, né? Olha só, a santificação, para muitos, não estou dizendo que é assim ainda, mas para muitos é o seguinte: imagina só que você, né, é alguém santo, só que você começa a cometer vários pecados, né, várias ações pecaminosas, né? Então, você estava em cima e aí agora você comete um pecado e vai descendo, né? Vai descendo as escadas. Cada pecado que você comete, você vai descendo as escadas. Automaticamente, muita gente pensa que para você voltar a ser santo, você tem que agora consertar essas ações, né? Então aí, por exemplo, se eu roubei, aí eu paro de roubar. Se eu tomei isso, ou se eu comi aquilo, aí eu vou parando, né? Então eu vou criando boas ações, criando uma rotina que me ajude agora a não fazer mais aquilo. E aí então eu levo o campo da santificação para o lado humano, para apenas o esforço humano. E muita gente hoje, olha só, muita gente hoje acha que santificação é exatamente isso. É você parar de fazer algo, não fazendo mais, e aí você vai subindo no patamar. Mas sabe de uma coisa? Isso é a mesma coisa que os coaches ensinam. Não há nenhuma diferença. É você controlar os seus hábitos, é você fazer isso, fazer aquilo, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Mas sabe, isso não é santificação, porque isso está apenas no campo humano. E todo mundo consegue fazer boas ações. Então, olha só, olha como é fácil. Então, a gente pode levar os mandamentos somente para o lado do não fazer. Então, não faça isso, não faça aquilo, e todo mundo consegue, com muito esforço, não fazer isso ou não fazer aquilo. Porque a gente não precisa do Espírito Santo para isso. A gente não precisa de Deus para nos dar uma força para não fazer aquilo, não fazer isso. Porque olha só, existem muitas pessoas aí que têm uma rotina perfeita do dia e não fazem isso, não fazem aquilo, se policiam e são ateus. Não precisam de Deus para cumprir isso. Então, tudo a gente leva para o lado daquilo que eu posso fazer. Então, é interessante, né? O jovem rico, lá conversando com Jesus, Jesus então diz: não faça isso, não faça aquilo, e ele não fazia, mas não tinha ali o principal, o essencial. Quando Deus então mostrou qual era o verdadeiro mandamento que exigia uma ação que dependia de Deus, aí ele não conseguiu. Aí ele não fez. Então, olha só, tudo relacionado à santificação tem que partir aliado com Deus. Porque se eu fizer sozinho, obra nenhuma consegue então me salvar. Obra nenhuma consegue me santificar. Tudo tem que estar alinhado com Deus. Então, como funciona? Imagina só, Jesus falou, né, para amar o próximo. Amar o próximo é um dos grandes mandamentos aí que Deus ele dividiu a lei. Então, para eu amar o próximo, agora eu preciso de Deus. Porque olha só, não é só chegar lá e amar, né? O amar está relacionado ao não cobiçar, ao não matar, não roubar e muitas coisas. Mas o amar está muito mais também ligado a eu fazer o bem ao próximo, né? Eu fazer uma ação. E olha, eu preciso de Jesus para fazer essa ação. Eu preciso de Jesus
para que eu possa, então, levar adiante aquilo que ele fez por mim. Então, não funciona, a santificação não é um processo de boas obras que vão me fazendo a chegar lá em cima. Porque, ó, para muitos, perfeição, querendo ou não, é chegar cedo todos os cultos, é não fazer isso, não tomar café, não tomar Coca-Cola, não ir ao cinema, e vários outros nãos aí que você já imagina, né? Fazer isso, fazer aquilo. Então a gente bate os olhos e a gente fala: olha, fulano é perfeito, porque não faz nenhuma coisa, é santo. Mas não. Santificação está relacionado àquilo que Deus ele faz em minha vida e eu permito que a obra do Espírito Santo haja. Então, nunca é um processo que parte de nós, é um processo que parte de Deus. Deixa eu contar uma história para a gente ir aqui para o último ponto. No mês de setembro, eu estava fazendo evangelismo aqui em Teresina, em um dos bairros aqui, e eu conheci uma mulher que ela era uma mulher assim, já um pouco da vida, né? Tinha seus defeitos, mas também tinha suas qualidades. E aí, conversando com ela, eu fiz o apelo para ela batizar, né? Tomar a decisão de entregar a Jesus na visita que eu fiz para ela e para a filha dela. E ela aceitou o apelo, aceitou se batizar. O batismo seria na noite. Quando eu cheguei lá na casa dela a primeira vez, ela era uma mulher que usava, assim, uma roupa bem curta mesmo, vocês podem imaginar. E assim, eu não tinha falado com ela ainda a respeito disso, né, porque isso é um processo. Outra coisa, ela tinha na sala dela um quadro de Nossa Senhora bem grande, né, bem grande lá na sala. Mas também ela já sabia a respeito das imagens e tal. E aí, então, depois que eu fiz esse apelo, não conversei nada com ela a respeito do quadro e não conversei nada com ela a respeito de roupa, né? Tudo isso aí é um processo. Quando foi a noite que ela batizou, no outro dia estava passando em frente à casa dela, né, para visitar algumas outras pessoas, e aí ela me chamou, falou: Mateus, vem aqui rapidinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí eu, o quê? Ela, olha, Deus conversou comigo ontem à noite, enquanto eu estava aqui no meu quarto deitada. Ele me falou de que não é bom eu ter esse quadro de Nossa Senhora aqui. E ela pegou o quadro e doou para uma senhorinha lá perto da casa dela. Depois ela falou, e Deus também me mostrou que não seria bom eu usar essas roupas. Ele me disse que eu sou uma jovem tão bonita, um templo do Espírito Santo, que eu tinha que valorizar mais, né, a questão do meu corpo. E aí eu peguei tudo que eu tinha de roupa curta, eu peguei tudo isso e doei também. E de fato ela estava agora com um vestido lá bem grande. Então assim, em nenhum momento eu precisei chegar para ela e dizer o que ela precisava fazer ou não. Tudo isso parte de Deus, do Espírito Santo conduzindo a vida dela. Então, eu tentar ser perfeito, ser santo, sem a ajuda de Deus, é a mesma coisa de eu tentar fazer boas obras e atingir a salvação por isso. Mas, à medida que eu faço as boas obras, conduzidos por Deus, conduzidos pela voz do Espírito Santo, aí de fato está entrando o processo da santificação, certo? Então, assim, o autor vai trabalhar a santificação em 3 pontos, né? Não dá tempo a gente falar todos eles, mas é a santificação inicial, que é o momento ali que você é separado, né? Aceita Jesus, então você é separado. Santo significa separado, então você é separado para o reino dele. Segundo, é a santificação diária, que acontece em nossa vida até Jesus voltar aí, né? Então é um processo diário de santificação. Não existe uma vez santo, santo para sempre, né? Não existe isso. E o terceiro, que vai ser o momento aí da santificação, que é da glorificação, que é o momento em que realmente a gente vai atingir ali aquela perfeição que Deus ele tem preparado aí para nós, né? Então funciona assim. E o último ponto para a gente aqui finalizar, depois você pode pegar o livro certinho assim para você ler então aí a respeito de como o autor ele trabalha melhor esses pontos, certo? Então, depois de ter falado
de o que é pecado, depois de ter falado de como não ser santo, né? Como a santificação não é trabalhada nesse ponto, não é minhas ações justas, nós precisamos falar daquele que pode nos tornar santo. Olha, depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus pelo batismo, não significa que agora a gente aí assumiu um novo tipo de espiritualidade em que nós não erramos mais. Não sei se tem alguém aqui que é batizado recente ou que já faz um tempinho aí que já se batizou, mas o batismo, na verdade, ele é o primeiro passo na vida do cristão e não é o último. Então, o batismo simboliza o seu novo nascimento. E assim como um bebê, quando nasce, que ele é carregado no colo, logo em seguida ele começa a se arrastar pela casa, né, engatinhar, depois ele começa a dar aí os primeiros passos, depois começa a correr, depois aí ele já está gerando outros bebês no mundo, né. Então assim também é a nossa vida como cristão. No batismo, a gente nasceu, e logo em seguida, começamos aí a ser carregados por algumas pessoas, né, que nos dão um estudo, que cuida de nós. Depois a gente se começa a engatinhar e depois a gente começa a andar mesmo com os nossos pés aí dando os primeiros passos e depois é a gente que vai levar pessoas a Cristo. Olha, tudo isso é um processo. Vai ter dias em que a nossa vida, realmente nós estaremos lá em cima, na nossa melhor fase espiritual. Mas vai ter dias que a gente vai estar lá embaixo, vivendo aí talvez o pior momento da nossa vida. Mas assim, não é nesses piores momentos também que significa que a gente não é mais santo, que a gente não tem mais importância para Deus. E aqui eu posso citar vários exemplos de homens que são considerados santos na Bíblia, mas que também erraram. Por exemplo, Noé ali bem no início, que era um homem considerado santo. A Bíblia fala disso, né? O pregador da justiça. Mas errou. Depois que saiu da arca, encheu a cara, né? Ficou bêbado, nu, ali dentro da sua tenda, causou vexame para sua família. Abraão, o pai da fé, errou, mentiu, né? Mentiu para com medo de perder a própria vida, e aí quase destrói a sua família, né? Sua esposa lá. Nós temos aí Davi. Davi é um grande exemplo, é chamado de homem segundo o coração de Deus, mas matou, né, ali adulterou, né, fez aí tantas coisas erradas, mas é considerado homem segundo o coração de Deus. Ou seja, não é os meus erros, os meus pecados que me tornam ou não alguém santo, mas é a quem eu confesso eles, é a quem eu entrego o meu coração e a quem eu deixo me conduzir depois disso. Então, depois de tudo isso, há o processo do arrependimento e da confissão. E se eu abandono isso, eu tiro isso e deixo Deus conduzir a minha vida, então eu estou aí participando desse processo de santificação. Santificação diária é andar com Deus, nunca é algo isolado. Lembre-se disso. Você pode estar vivendo a sua melhor fase espiritual, mas você está com Deus. Você pode estar vivendo a pior fase, mas é com Deus. E lembre-se, o cair é humano, né? Mas o levantar é divino. O processo de santificação, ele não dura um momento. O processo de santificação, ele dura a nossa vida toda. Então, dia após dia, santificando, pedindo a Deus para nos conduzir. E nunca a gente vai estar aí antes da glorificação, né? 100%. Momentos altos e baixos. E que a gente então a cada dia possa aí entender o desejo de Deus para nós. Santo é separado. Você foi separado por Deus. Então, quando você entregou a vida a Ele, seu nome foi escrito aí no livro da vida. E olha só, de lá para cá, você tem vivido experiências únicas que marcam a sua vida. Mas lembre-se, todo o processo ele deve estar aliado com Deus, porque se for sem Ele, nós apenas estaremos colocando o esforço humano em ação e não o poder divino. Então, que a cada dia na sua vida você se lembre disso. Pecado
é quando eu tiro Deus do meu coração e coloco o meu próprio eu. E quando eu faço isso, isso vai resultar em ações pecaminosas. Isso vai resultar no distanciamento de Deus. E depois vem a vergonha, a nudez, é o mesmo processo do que aconteceu com Adão e Eva. Mas lembre-se, depois do salário do pecado, que é a morte, Deus complementa dizendo que o dom gratuito dele é a vida eterna em Cristo Jesus. E não há pecado sem perdão. Todo pecado tem perdão. Se você e eu erramos, se nós formos até Ele e confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? 2 João, 1 João 2:1. Então, que a cada dia você tenha isso em mente. Estamos aí ao passo de uma oração para termos os nossos pecados perdoados. Não precisamos viver com essa culpa. Se o próprio Deus já nos perdoou, nós também podemos nos perdoar. E ele diz que pega esses pecados e joga aí nas profundezas do mar e dele se esquece. Então se esqueça também. Se um dia você fez algo que tem lhe causado aí dor, angústia, sofrimento, mas se você já entregou isso nas mãos do Senhor, tenha certeza de que ele perdoou você e de que você não precisa mais carregar essa culpa aí. Viva com a consciência limpa, com a consciência tranquila, buscando melhorar a cada dia, não sozinho, mas com Deus. Então, se você tem esse desejo de viver uma vida santa ao lado de Deus, nesse momento eu quero orar por você. Nesse momento eu quero fazer uma oração de consagração, uma oração que vai nos levar para mais perto do Senhor e nos mostrará que a nossa vida é aliado com Ele e não sem Ele. Então, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Paizinho querido, é bem verdade, Pai, que a cada dia nós estamos propensos aí a fazer coisas erradas, Senhor. Cada dia o inimigo aparece com tentações, com artimanhas para tentar nos destruir. Mas, Pai, nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Se tem, Pai, algum de nós aqui dos Teus filhos que errou, Senhor, errou feio, e que vive, Senhor, se martirizando a cada dia por esse erro, já pediu perdão, mas acredita que o Senhor talvez não perdoou, e vive, Senhor, a culpa diariamente passando pela mente, Pai, mostra para ele que o Senhor já o perdoou, Senhor. Alivia as dores, o sofrimento que isso causa. E o ajude a perceber de que o Senhor, Pai, é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. E por isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos a nossa vida, não apenas de esforço humano, Senhor, mas uma vida aliada aí ao Teu poder divino. Consagra cada um de nós para Ti, Senhor. Santos, separados, não são aqueles que não erram, mas são aqueles que erram, mas permanecem contigo, Senhor. Por isso, cada um de nós tem uma história, tem um contexto, e que o Senhor nos ajude, Pai, a viver a cada dia, te buscando em primeiro lugar na nossa vida. Onde estamos nesse momento, que Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar a nossa vida e nos consagrar a Ti, Senhor. Desde já nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de estar junto aqui essa manhã. Amanhã estaremos juntos novamente. Outro tema, outra mensagem, outras músicas, mas que isso, Senhor, cada dia nos leve para mais perto de Ti. É o nosso desejo, nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.